7. O determinismo e o imponderável. O Dr. Oscar Silva, sinceramente preocupado com o destino das crianças, ora em mãos da piedade, sofrendo as mais vis humilhações, sentiu ralado o espírito pela compaixão. Desde o último encontro que mantivera com os amigos, agora fascinados pelos europeus que desertaram miseravelmente das linhas do dever, aguçaram o interesse de procurar a dedicada médium do passado, que desde os primeiros anos da década de 40 colaborara na elucidação de problemas reencarnatórios valiosos, oferecendo a sua aparelhagem medianímica para o intercâmbio com o mundo espiritual. Transladada de outra cidade para o Rio de Janeiro, não lhe fora difícil, graças ao seu passado de dedicação à causa espírita e ao seu profícuo labor de divulgação das verdades eternas, reunir um grupo de corações amigos à sua volta, emprestando sempre que possível a instrumentalidade mediúnica para o serviço do mais alto. Quase octogenária, agora, cansada e sofrida após dedicação abençoada ao programa de consolo e esclarecimento nas linhas do vero cristianismo, possivelmente se encontraria sobrecarregada de apreensões e, quiçá, em soledade. Não a soledade que decorre do abandono, mas aquela que é fruto do esquecimento, a que padecem os anciãos deixados à margem pelos mais jovens, a que sofrem os que se entregaram ao bem servir e não são mais alvo do entusiasmo de muitos que, sempre trêfegos, voltam-se para os que rutilam por um momento no cenário do mundo, substituindo os antigos lidadores. Aquela maledicência bem acondicionada produz, graças à severidade de julgamento para com o próximo e à supertolerância para consigo mesmo, a soledade entre muitos. Reflexionando com lucidez, o advogado estava disposto a não perder nova oportunidade, não adiando indefinidamente o encontro que já tardava. Assim, resolveu visitá-la no dia imediato, agora que estava informado de sua atual residência. Conseguido o objetivo que o obcecava desde algum tempo, Galter exultou com a aquisição feita. Espírito acostumado às transações torpes e viciado secularmente na ganância, antegozou o triunfo enganoso. Mantinha ele estranha exposição de misérias com que se comprazia, conseguindo amealhar moedas, espiaçando-as distonias emocionais dos transeuntes em feiras livres pelas cidades do interior, exibindo casos da teratologia, pelo que buscava adquirir incessantemente quanto pudesse produzir choques e estupor na clientela também infeliz. Utilizava-se, portanto, da argúcia tradicional da raça para extorquir dinheiro e não se lhe aplicava nada a sede por novas aquisições monetárias ou monstruosidades a abocanhar. Errante, seguindo o destino nômade, deambulava por diversos sítios com a sua estranha carga, armando a tenda onde a polícia, nem sempre cumpridora dos deveres, lhe permitia a exibição dos horrores da vida. Diante dos padecentes que lhe passaram a pertencer, através da invigilância de Dona Catarina, a cobiça desordenada sonhava planos largos. Pelo pensamento, delineou um painel com pormenores cruéis, de modo a, quando exibido, atrair os incautos e ignorantes para o culto da impiedade, que pretendia colocar à porta da barraca, onde José Luís e Luís José seriam expostos. Na ardência da imaginação, planejava explicar que aqueles eram filhos do incesto, punidos pela divina justiça, e que a mãe, após vê-los, enlouquecera e os atirara fora. Afirmaria que foram recolhidos pela piedade alheia, fazendo-se então responsável pela manutenção de ambos. Antevia já as expressões faciais dos espectadores, a crescente curiosidade de todos e a bolsa referta de lucros.
Recebendo os meninos da avó, menos de uma semana depois a desencarnação de Lúcia, levou-os à noite ao tugúrio em que vivia, acobertado pelas trevas, mercador de sombras que se fizera. Não é necessário dizer como Gualter era amante da sovinice e servo da desconfiança. Coagido pelo passado de culpas, a posições subalternas, extraía da vida somente o que representava segurança nos moldes materialistas, sem realizar os objetivos superiores da reencarnação. Vinculado espontaneamente ao destino daquelas crianças, desde vidas passadas, reencontrava ensejo de renovação interior e recuperação, compelido pelos impositivos nobres que escapam, não raro mesmo a observadores acurados. Levando ao próprio lar a aquisição humana feita, não podia suptar a estranha simpatia que experimentou imediatamente quando teve nos braços a Luís José. Carlo, desse modo, religava-se ao Duque de Bitche, transitando no ergástulo sublime do recomeço. Depois de acomodar as crianças da melhor forma possível, menos por amor do que pelos estipêndios que esperava recolher, procurou o leito, ansioso pelo dia próximo, a fim de cogitar da realização dos planos traçados. A excitação roubava-lhe a serenidade necessária para o repouso. Com a mente em febre, revirando-se na cama demoradamente, passou a experimentar singular estafa, acompanhada de amoletamento corporal, e caiu em forte torpor que, não obstante vencer-lhe o organismo físico, lhe permitia ver e ouvir com expressiva nitidez, mantendo-lhe lúcido o raciocínio. Nesse comenos apareceu-lhe a duquesa de Bitche, que se fazia emoldurada por safirina luz e em cujo rosto resplandecente de beleza pairava indefinível tristeza. O gitano, sacudido nas fibras íntimas da emotividade e sem atinar com a realidade da aparição, balbuciou de voz trêmula: Dios mío, sois la Virgem Maria. Não, Gualter, elucidou a entidade, sou apenas tua irmã, que te vem falar em nome do amor maternal, evocando certamente a Mãe Santíssima. Conhecemo-nos desde há muito, e eu te sigo rumo na terra, não obstante as tuas muitas fugas ao dever e à responsabilidade. Gualter, hipnotizado pela beleza da comunicante, deixou-se arrastar pela transparência do seu amor e não a interrompeu. A entidade, por sua vez, imprimindo excessiva modulação à voz, prosseguiu. Recorda-se, Ena, do passado, o jovem conde Girolamo, e compreenderás. Acionado o mecanismo da memória por desconhecida força, o cigano recordou. Nos painéis mentais, revia-se a cena em que explorava o conde enfermo e partia em louca velocidade, enfrentando a tormenta e sendo vítima da própria impetuosidade. Estupificado, acompanhou o desenrolar dos acontecimentos sem pronunciar palavra. Antes de recuperar a necessária razão, voltou a ouvir. Recorda agora a antiga fazenda no Vale do Paraíba e lembra-te de Bernardo. Novamente aturdido, Gualter teve a mente sacudida por evocações dolorosas, revendo-se no coronel Aragão, arrastado pelo animal fogoso, enquanto o espanholito gritava desesperado. Não se libertará ainda da visão quando a senhora esclareceu. Esses são quadros de tuas vidas anteriores. Não ignoras, mesmo agora, que o homem é o semeador do seu destino. Escutastes nas reuniões do teu povo lições seguras sobre as vidas errantes dos que desrespeitam as leis e sabes que a estrela de cada um são os seus atos clareando ou sombreando os caminhos.
por onde segue na vilegiatura carnal. Desse modo, o Senhor da vida e da morte aquinhoa-te hoje com a oportunidade de elevação, utilizando-se da sua própria leviandade, mercador de almas como te fizeste. E sem mais delongas abordou o tema de grave responsabilidade. Estes dois que ora dormem sob seu teto não são coisas de que a tua ambição possa dispor impunemente. Muito erraste e muito há ser recebidos para resgatar. Todavia, não compliques mais o seu futuro. O pequenino Luiz José é aquele que trocarias por Antônio Cândido de Boamente, Bernardo. Simultaneamente, José Luiz retorna também à sua companhia, Girolamo, necessitado de amparo e oportunidade de crescimento. A excelsa sabedoria programa que onde haja o débito, aí se encontra o devedor e, obviamente, o cobrador. Tem cuidado, ajuda-os com o amor de pai, que, embora sem filhos da carne, pode tornar-se amparo da carne alheia. Mas não te utilizes deles, pois se o fizeres, assumirás graves comprometimentos para ti mesmo. Não passarás descuidado como não estão eles seguindo a esmo. Utiliza-te do ensejo e redime-te ao lado deles, oferecendo-lhes a assistência de que carecem e transformando os planos que traçaste, de modo a que a serenidade do dever retamente cumprido te coroe na velhice a vida de alegrias que ainda desconheces. A voz penetrava-o e ele sentiu submisso àquele poderoso fascínio. Lembrou-se, porém, instintivamente pelo hábito arraigado da importância despendida na compra daquelas vidas. Antes, porém, que pudesse dizer algo, a duquesa o interrompeu. Sei o que pensas. A vida, porém, é grande fortuna para quem deve progredir. Valiosa é tesouro incomparável que podes usar na aplicação do bem. O dinheiro é loucura que passa, útil ao criminoso, conforme o uso que dele se faça. Mas a dádiva de amor que plantares na terra das vidas será indestrutível valor que te acompanhará por todo o sempre. Não penses, pois, em termos de moedas transitórias. Nenhum poder na terra pode comprar vidas. Somente aquele que cria pode utilizar-se delas, não sendo conferido a ninguém o direito de locupletar-se impunemente com o sofrimento do próximo. Acautela-te e entende-me. Faças o que fizeres e haja como agires, eu te seguirei e os acompanharei, estendendo-lhes socorro e proteção em nome do Senhor, não permitindo que te evadas outra vez e compliques o programa da vida superior. Agora desperta para meditar. Galter voltou à realidade objetiva do corpo e teve ainda a impressão de vê-la, qual luar, a diluir-se nas sombras espessas do quarto. A memória fixou as impressões vigorosas do encontro e ele não conseguiu adormecer, senão quando a madrugada se apresentava para aguardar o dia em festa. Do encontro mantido entre Galter e a duquesa de Bitche, em espírito, ficaram impressões que o cigano transferiu para a esfera dos sonhos. Recordava-se sem dúvida da entrevista que lhe ensejara mais amplo descortino dos problemas palpitantes da vida. No entanto, aferrado às ambições imediatas, sem deter-se mais demoradamente na rememoração das elucidações recebidas, relegou a plano secundário o valioso acervo da comunicação espiritual, atirando-se ávido de tormentosa ganância ao desenvolvimento dos planos antes acalentados. Insopitável interesse, porém, despertava nele a presença de Luiz José. Os olhos escuros do pequenino cintilante
demoravam-se muitas vezes a fitar o falcão humano, que se fizera instrumento irresponsável da sua recuperação, produzindo-lhe singular emoção. Aqueles lábios silenciosos e ouvidos tapados comoviam o estranho negociante de destinos. O estado de miséria orgânica das crianças era visível. Galter, muito hábil e ansioso por preservar o patrimônio, não se descurou, porém, de oferecer assistência indispensável aos pequeninos interdependentes pelo impositivo reencarnatório. Lentamente, todavia, se foi deixando atrair pelo antigo afeto do passado que constituía o imponderável no determinismo da vida e no livre-arbítrio de todos os seres. São esses fatores transcendentes e impalpáveis que modificam sempre as arenas da luta e os cenários das expiações. O amor, sempre presente, é carga santificante que reduz o peso das dores e ameniza o ardor das aflições, chegando de mansinho e agasalhando-se no ser. Conquanto não nutrisse qualquer simpatia por José Luís, o ceguinho, experimentando até mesmo certa animosidade inconsciente, via-se impelido a assisti-lo, tendo em mira os resultados que perseguia. Os caminhos do futuro abriram-se convidativos para todos. Galter seguira o rumo da apresentação dos pobres párias em redenção, enquanto estes, ralados nas limitações expiatórias do corpo, reduziam as penas e libertavam-se das paixões, lições vivas para os transeuntes da experiência fisiológica, em apelo ao mundo, ao respeito pela lei e pela justiça. Das esferas imortais, a duquesa prosseguiria amparando seus pupilos na via redentora. Acima, porém, de todas as vicissitudes e conjunturas, a divina sabedoria governa os destinos humanos, impelindo o homem ao avanço, ao progresso infinito.